Tivemos uma valorização de 80% no token HBAR em algumas horas no dia de ontem. A gente vai ver o que fez com que o HBAR subisse tanto e também se vamos ter oportunidade nesse token. A gente está vendo o HBAR corrigir um pouco, obviamente. A gente teve uma correção muito rápida e muito expressiva e hoje, dia de correção, e a gente vai ver também o Ethereum com possibilidade de valorização aí nas próximas semanas, tá? O Ethereum nas próximas semanas pode estar chegando ali ao nível de 4.700 a 4.800 e eu quero estar te mostrando isso também no vídeo de hoje, porque vamos ter oportunidade de trade para quem quer estar se posicionando no Ethereum, tá bom? Eu estou posicionado aqui no DOT, já mostrei em vídeo aqui para vocês a minha posição em DOT. Falo sobre essa posição lá no grupo do Telegram, grupo aberto, você pode estar entrando lá, o link está na descrição, e também no grupo de alunos, onde eu passo as minhas operações, tá? Se você quer fazer parte do meu grupo de alunos, é gratuito. Você pode se tornar meu aluno entrando na fila de espera, e lá na fila de espera você vai ganhar uma vaga para o meu curso e uma vaga para o meu grupo VIP também. Como eu sempre falo aqui, não tô aqui para te vender nada, tá bom? Não é pegadinha, você vai ganhar de fato. O link tá na descrição, entra lá. E agora vamos ver aqui o que está acontecendo com HBAR e Ethereum. O Ethereum, como falei, existe a possibilidade de uma valorização até essa região aqui de 4.700 a 4.800, mas isso a gente vai ver depois e eu vou te mostrar também onde que a gente tem oportunidade aqui, tá bom? Primeiro, você precisa entender que o token HBAR subiu ontem por conta dessa notícia aqui. E uma simples notícia fez com que o HBAR subisse mais de 80%. E essa valorização foi uma valorização bem rápida. Em algumas horas a gente teve essa valorização acontecendo no HBAR. Logo depois a gente teve a correção. No dia seguinte, no caso, hoje a gente está tendo aqui a correção do HBAR chegando aqui até essa região de 13 centavos de dólar. Primeiro, a gente tem duas coisas que a gente precisa observar. Tivemos a valorização, tivemos a notícia que fez com que essa valorização trouxesse compradores e uma pressão compradora muito grande para o token. Só que essa pressão compradora está sendo dissipada para o dia de hoje, tá, pessoal? Para que o HBAR continuasse subindo ou continue subindo, a gente precisa de estabilização. Então o HBAR ele precisa formar aqui uma bandeira, uma cunha, um triângulo, qualquer padrão que seja que mostre para a gente uma estabilização aqui nessa região para que ele continue subindo. Ou seja, ele precisa formar um padrão nesse formato para que ele possa romper e continuar subindo até as próximas regiões de 24, 25, 30 centavos e depois buscar a alta máxima histórica. Porém, não é o que a gente está vendo acontecer, tá? Porque nesse momento, essa região aqui, que era para ser uma região de fundo, está sendo rompido em 13 centavos de dólar. Se está sendo rompido essa região, pessoal, mostra pra gente que está vindo pressão vendedora, está entrando pressão vendedora e olha o tamanho dessa pressão vendedora, bem maior do que a pressão compradora de ontem, tá? Então, os vendedores estão entrando ou estão despejando em peso aqui depois da valorização de ontem, tá bom? Para que a gente tenha continuação, não é atípico ter pressão vendedora depois de uma grande valorização, é normal, como disse anteriormente, mas essa pressão compradora precisa ser controlada. Se ele não segurar em um padrão de bandeira, em um padrão que mostre para a gente continuação, vamos ter aqui mais vendas e o preço voltando para essa região de 0,95. Então, para você que quer entrar agora no HBAR, muito cuidado, porque ele pode fechar abaixo dessa região que é para ser uma região de suporte e continuar caindo e estabilizar aqui nessa região de 10 centavos ou 9 centavos. Então, se a gente tiver essa confirmação, podemos ter uma depreciação de mais de 30%. É uma queda que vai doer. Então você precisa ter cuidado nesse momento ao estar se posicionando em um token só porque subiu muito. Se você já tem em carteira, muito bem, segura o token porque uma valorização de 70%, 80% não é nada para quem vai surfar uma valorização de 500%, 600% aí no ciclo de alta. Então você precisa controlar também os seus ganhos, precisa saber ali o momento de estar saindo e nesse momento não acredito que seja o momento de estar saindo. Mas para você que quer entrar agora, não tem um ativo em carteira, muito cuidado, porque a gente pode ter aí um pouco dessa flutuação, tá bom? E quando a gente vai ver o token, principalmente para quem quer entrar agora nesse token, a gente tem um token com 4,6 bilhões. A gente não tem mais um token pequeno, com potencial de te entregar 2.000%. É um token que vai te entregar ali no máximo 1.000%, chegando a 46 bilhões, se chegar a 46 bilhões, tá bom? Então, qualquer depreciação, a gente pode ter uma depreciação de 30% para um potencial não tão grande. Aqui, a gente não tem um risco-retorno tão interessante nessa região. Para quem comprou em fundo, aqui nessas regiões de 5 centavos, muito bom. Quem comprou aqui na base em 7 centavos, está com um bom preço médio.
tem um bom potencial aí para estar surfando 1000% aí nesse ciclo. Mas para quem vai pegar agora em 13 centavos, o risco, o retorno não compensa, tá bom? Muito cuidado, porque você pode estar sofrendo flutuação, chegar aqui embaixo nessa região e ele ficar por muito tempo segurando, enquanto você poderia ter pego outro token que vai estar te entregando um retorno mais interessante em um prazo menor, tá bom? Falando em token que pode estar te entregando um bom retorno em um prazo menor, a gente tem aqui o Ethereum, que pode estar se valorizando aí nas próximas semanas, tá? Obviamente vai depender do Bitcoin, a gente precisa de valorização do Bitcoin também. E lá na frente a gente fala de Bitcoin e é por dois motivos. O primeiro desses motivos pelo qual eu acredito que o Ethereum pode estar se valorizando bem aí nas próximas semanas é pelo simples fato dele ter conseguido segurar entre as regiões 61% e 50% de FIBO. Quando a gente vai pegar essa projeção, toda essa valorização que veio subindo semana após semanas, ele teve uma correção aparentemente saudável, tá? Observando aqui eu vejo como uma correção saudável, enquanto a gente teve ativos caindo de 50% a 60%, a gente teve o Ethereum caindo aqui entre 25% a 30%. Controlado, e a gente teve o Ethereum segurando aqui entre 50% e 61% de FIBO, segurou exatamente nessa região. Então ele está conseguindo segurar nessa região de suporte, e quando a gente vai observar no gráfico diário ele está formando aqui uma bandeira em um time importante como o gráfico diário. O gráfico diário é tão importante quanto o gráfico de 1 hora e de 4 horas. O gráfico diário ele só vai ser sobreposto pelo gráfico semanal. No gráfico semanal a gente já tem um bom padrão, a gente já tem ali um bom ponto de suporte que ele está conseguindo segurar, e a gente tem essa confluência, essa confirmação de possibilidade de formação de suporte e possibilidade de valorização aqui no gráfico diário também, tá, pessoal? Então, o Ethereum, ele pode subir até essa região aqui de 3.400, à medida que o Bitcoin for subindo. Depois a gente vai falar do Bitcoin, porque existe possibilidade de correção lá para Bitcoin. E se o Bitcoin corrigir, a gente vai ter o Ethereum lateralizando por um breve momento aqui nessa região, até tocar em 3.300. Depois ele pode voltar um pouco, ele pode voltar para 3.100 para pegar impulso e romper essa região e ser projetado para o próximo alvo, que vai estar aqui em 4.700. A gente tem esse alvo em 4.700 porque a gente pega aqui essa projeção de mastro e projeta aqui para essa região, para a próxima região que ele pode vir buscar, tá? Entre 4.600 a 4.700, tá bom? Aqui, o Ethereum, a gente precisa dessas confirmações para caracterizar de fato que a gente tem essa formação de bandeira no gráfico diário e que ele segurou de fato no semanal lá em 61% a 50% de FIBO. E aqui nessa região, rompendo essa região aqui de 3.300, vamos ter um trade no Ethereum, onde a gente consegue surfar aqui um swing trade de aproximadamente 40%. Observe, um swing trade, tá bom? Não é uma operação em que você vai pegar e em um dia você vai ter 40% em carteira. É um swing trade, pode demorar algumas semanas, assim como a gente está posicionado em um position trade no DOT. O meu position trade no DOT pode demorar alguns meses e eu estou disposto totalmente a segurar esse position trade aí por alguns meses, mas para ter um retorno bem mais efetivo, tá bom? E aqui no Ethereum a gente tem essa possibilidade aqui. E obviamente essa valorização vai se dar com a continuação do Bitcoin. A gente precisa observar o Bitcoin. E veja que nesse momento o Bitcoin existe a possibilidade dele corrigir um pouco, tá? Mandei a mensagem lá no grupo Free sobre a possibilidade de correção do Bitcoin, de busca de liquidez de Bitcoin até as regiões mais embaixo, tá? E os próximos pontos de liquidez a serem buscados aqui no Bitcoin tá entre essas regiões de 65 a 64 mil. Ele pode passar um pouco para 63, sim, ele pode tocar em 63 para continuar subindo, formar uma estrutura de alta para continuar subindo. Mas ele pode vir sim buscar essas regiões de liquidez aqui embaixo. Por quê? A gente tinha aqui, pessoal, a região de 68 e 69, uma região com muita liquidez. 70 mil, muita liquidez. Só que essa liquidez foi tirada. Observamos em vídeo, mostrei em vídeo aqui para vocês, essa retirada de liquidez aqui dessa região superior. Mostrei lá no grupo também. Eu estou sempre passando isso lá no grupo, tá? E foi tirada essa liquidez e colocado aqui embaixo. A liquidez que o mercado iria vir buscar em 69 a 70 mil já não vai vir buscar mais porque não tem. Foi movida aqui para baixo. Então, ele vai vir buscar essa liquidez aqui embaixo, nessa região de 64 mil a 63 mil. Não que vai, tá? Mas sim que pode vir buscar essa região de liquidez. Geralmente, a gente vê o mercado vir buscar liquidez
para ganhar volume, tá? Para entrar mais pessoas comprando em melhores preços possíveis. Nesse momento a gente não tem tanto interesse comprador, assim como a gente não tem tanto interesse vendedor, a não ser para fazer operações mesmo, para buscar essas regiões de liquidez. Como que a gente confirma isso? De que não temos tantos compradores no mercado e de que precisamos de melhores preços para entrar compradores? É simples, é só observar volume. No volume você vai ver que a gente não tem tanta pressão compradora, ou seja, a gente não tem tantas pessoas negociando nesse momento. A gente tem o Bitcoin a 23 bilhões. Lembra lá ontem que tinha mostrado para vocês que o Bitcoin estava a 25 bilhões? Hoje é 23? Então, o que já estava baixo baixou ainda mais, caiu de 25 para 23 bilhões. E, à medida que ele vem caindo em volume, institucional precisa buscar essas regiões de liquidez para sugar toda essa liquidez, montar suas posições para surfar no médio e longo prazo ali uma possível valorização para Bitcoin, rompendo 73, rompendo 80 mil, 90, indo buscar 100 mil dólares por unidade, tá bom? Então, Bitcoin, ele pode ficar por algumas semanas aqui nessa região, buscando toda essa liquidez, até 63 mil dólares por unidade. Ethereum pode segurar também nessa região aqui, ele pode até mesmo vir buscar 3 mil dólares por unidade, isso porque eu estou observando no gráfico de 1 hora, tá, pessoal? Então, quando a gente vai observar aqui 3 mil dólares por unidade, vai estar basicamente nessa região aqui, e ele pode ficar lateral aqui nessa região para buscar o topo desse canal, só que na frente. Então ele busca o topo desse canal lá para final do mês, início do mês de maio, buscando essa região aqui no topo do canal, ele rompe lá na frente para a partir de então ele passar a subir, tá bom? Então ele pode segurar por um breve momento à medida que o Bitcoin vai segurando, mas o que importa aqui para a gente é observar quando ele romper e quando ele confirmar. Não basta só o preço ultrapassar. O preço precisa ultrapassar e segurar acima, tá bom? Se ele não segurar acima, ele vai caracterizar um falso rompimento e vai corrigir. Cuidado para você não cair em falsos rompimentos, tá? O mercado faz muito isso para buscar liquidez e passar a cair. Então a gente precisa do preço segurando. Se o preço não segurar acima dessa região, a gente não tem a continuação. Então, a partir do momento que ele rompe e segura, a gente tem essa característica. Então, a gente pode ver a projeção do preço chegando a 4.700, 4.800 ou até mesmo buscando novas altas máximas históricas aqui para o Ethereum, tá bom? Enfim, era isso que queria trazer aqui para você, tá? Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, deixa o seu like, que isso ajuda demais o canal. E se inscreve aí também, porque eu tô aqui todos os dias para trazer vídeos como esse, tá? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Foi!